Aí, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma introdução ao pensamento de Santo Agostinho, tá? Antes disso, pessoal, dá um alôzinho aí pra galera aí, ó. Aí, ó. Vai lá, gente. Vai lá. Mano, sabe que sai da frente, velho? Meu aí, gente. Vamos lá, gente. Ei, gente. Fazer o que, né? Isso é a turma. Eita bagaça, hein? Mas tá bom, gente. Então, pessoal, esse conteúdo ele é um pouco denso, tá? Tem uma densidade muito grande, mas ao mesmo tempo ele é gostoso, tá? De se estudar, porque ele é um pensador que exerceu um impacto profundo na história da civilização ocidental, sobretudo na história da tradição eclesiástica. Por que eu digo tradição eclesiástica? Porque foi justamente o cristianismo ou o catolicismo romano o grande responsável pela construção da nossa identidade, ou seja, tudo aquilo que nós somos, Júlia, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós construímos, ou seja, todo o nosso construto é a partir do que? Dos ideários expostos pela igreja, né? Produzidos pela igreja. Quer queira, quer não, nós sofremos um impacto profundo sobre esses princípios. E esses princípios, eles têm suas raízes muitas vezes fincadas, eclesiásticos, em pensadores, né? E inclusive no Agostinho. Agostinho não é um pensador que foge à regra, que foge à exceção. E quando nós falamos em Agostinho, Agostinho foi um camarada, ao contrário do que muitos pensam. Ele não nasceu, seu 09, em berço de ouro. Não, Agostinho, aliás, não é que ele não nasceu em berço de ouro. Não, ele teve uma vida regrada assim. O que eu estou querendo dizer é que ele não nasceu assim, cristão, né? Ele tinha uma condição de vida bastante favorável. Ele pertencia a uma esfera até razoavelmente mediana para cima, né? Mediana para alta. O pai dele era magistrado, porém a mãe dele era uma dona de casa, né? Mas o pai dele, Patrícios, né? Era um magistrado romano. Mas do ponto de vista religioso, o Agostinho ele não nasceu um cristão propriamente dito. Ele se transformou em cristão muito, mas muito tempo depois. E nós vamos ver isso, né, mais à frente. A questão é que Agostinho nasce em 354 na cidade de Tagasta, né, e morre em 430 na cidade de Hipona. Por que a cidade de Hipona? Porque justamente foi a cidade de Hipona em que Agostinho foi bispo durante muitos anos, ou seja, ele foi bispo de Hipona durante várias décadas, né? E durante todo o tempo que Agostinho esteve dentro da igreja, no seio da igreja, transitando no meio do clero, Agostinho produziu inúmeras obras. Ele produziu, através dessas obras, impactos profundos, como eu acabei de falar, na tradição eclesiástica. Não somente na tradição, mas sobretudo no campo da teologia e da filosofia. Por quê? Porque a escolástica medieval, lá na Idade Média, já tempos depois, séculos depois da morte de Agostinho, também após a queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu em 476 da era cristã, quando há o surgimento, a origem da escolástica medieval, lá no século IX, lá com Carlos Magno e aquela turminha contemporânea a ele, por ocasião da construção das escolas palacianas, ou seja, por ocasião da origem da escolástica que vai do século IX até o século XII, ou seja, essa é a primeira fase da escolástica, quem vai determinar o pensamento da igreja, né,
durante todo esses séculos, ou seja, do século IX até o século XII, é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho só deixa de dominar o pensamento da igreja a partir do momento que surge o chamado nominalismo com o monge Rosselino. Então é a partir do surgimento do nominalismo com o Rosselino, lá no final do século XII, é que o pensamento ele ganha uma nova forma, ganha um novo formato, ele ganha uma nova dimensão. E que dimensão é essa? Né? Justamente o nominalismo e, posteriormente, o aristotelismo com São Tomás de Aquino, lá na segunda fase da escolástica medieval. Por que eu estou citando isso? Para mostrar para vocês o impacto profundo que ele exerceu e continua exercendo até hoje. Por exemplo, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, lá com Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante, ela só aconteceu justamente por conta das rebeliões de Martinho Lutero, ou seja, dos protestos que ele colocou lá, as 95 teses, que ele colocou lá nas portas da Catedral de Wittenberg, lá da igreja de Wittenberg. A questão é que, se nós analisarmos aquelas proposições, a maioria esmagadora delas tem elementos do agostinianismo ali. Por que há elementos do agostinianismo? Porque o Martinho Lutero era monge da ordem de Santo Agostinho, ou seja, ele era um monge agostiniano. E como monge agostiniano, o Lutero conhecia como ninguém os escritos de Santo Agostinho. Percebe que tudo isso levou ele a desenvolver um pensamento fecundo que deu origem ao chamado, posteriormente, ao luteranismo? E mais tarde, contemporâneo a Lutero, um pouquinho mais tarde, ao João Calvino, que deu origem ao quê? Ao chamado calvinismo, lá em Genebra, que depois expandiu-se para a França e os Países Baixos. Mas a grande verdade é que essa ideia de predestinação em João Calvino, que hoje é defendido pelos presbiterianos, uma vez que os presbiterianos são herdeiros, né, do pensamento de João Calvino, essa ideia de predestinação, ela é fundamentalmente agostiniana. E onde você vai ver isso? Numa obra que Agostinho escreveu, cujo título é O Livre-Arbítrio. E ele vai trabalhar essa questão também, né, em uma outra obra, cujo título é A Graça, ou em latim, Gracia. Tá. Quando nós falamos em Santo Agostinho, nós falamos em obras. Ele produziu inúmeras obras, como vocês viram aí na pesquisa, no levantamento que vocês fizeram no decorrer da nossa aula. E dentre essas obras, as principais delas, a primeira obra tem como título Contra Acadêmicos. Essa obra, Contra Acadêmicos, ele nada mais é do que um rebate que Agostinho vai fazer ao ceticismo. Agostinho vai combater o ceticismo que estava acontecendo naquele momento histórico. Que ceticismo é esse? Esses ceticismos que visavam jogar a ortodoxia da igreja na lata do lixo. E esse ceticismo não era uma crença, a descrença em Deus, ou seja, eles não acreditavam na não existência de Deus. Não era isso. Né? Eles não era uma negação à existência de Deus, esse ceticismo. Muito pelo contrário, eles acreditavam em Deus, porém, num Deus meio místico, num Deus meio esotérico. Por quê? Agostinho encontra os acadêmicos, contrapõe-se ao ceticismo, porque esse ceticismo aqui ele é oriundo do antigo gnosticismo, que era uma seita, né, que era uma corrente alternativa de pensamento vigente lá naquela época, sobretudo no século I, e a partir daí, que visava negar a principal ortodoxia da igreja, que era a encarnação e também a ressurreição de Jesus Cristo. Tá, ele vai trabalhar essa questão. Essa obra, ela é mais de cunho teológico. Porém, há uma outra obra, os Solilóquios. O que significa a palavra solilóquios? Soli,
consigo mesmo. Loquens é o verbo falar, é o verbo dialogar, ou seja, é o diálogo dele consigo mesmo. Como assim? O diálogo dele consigo mesmo? É o diálogo dele com a razão. É ele, Agostinho, dialogando com a própria razão. Por isso que é o diálogo dele consigo mesmo, ou seja, é o diálogo dele com a razão. Ao dialogar consigo mesmo, ou seja, ao dialogar com a razão será, nos solilóquios de Agostinho, a grande mestra, e Agostinho será o grande discípulo. Ou seja, é uma relação entre mestre e discípulo. Ele, discípulo, a razão mestra. E nessa relação de discípulo e mestre, o discípulo sempre terá que escutar o que a razão tem a dizer. Por quê? Porque a razão, ela sempre tem razão. Ou seja, há razoabilidade naquilo que a razão fala e, consequentemente, há razoabilidade naquilo que a razão determina. Partindo desse princípio de que há uma razoabilidade naquilo que a razão fala e naquilo que ela determina, Dani, é que Agostinho, ele colocará, né, melhor dizendo, ele não vou usar essa expressão, ele colocará, mas ele fará um diálogo, ele construirá, esse é o termo que eu vou usar, ele construirá um diálogo fecundo e produtivo da fé com a razão. Percebe que ele vai dizer que ao construir esse diálogo fecundo e produtivo da fé com a razão, ele vai dizer que uma coisa não aniquila a outra. Muito pelo contrário, a fé não aniquila a razão e nem a razão aniquila a fé. Ou seja, tanto a fé quanto a razão não são dois elementos que se distinguem entre si, ou seja, que se opõem entre si, embora distintos. Embora distintos, eles não estão opostos. Percebe? Embora distintos, eles não contrapõem-se um ao outro, muito pelo contrário. Embora distintos, eles compõem o outro. Ou seja, a fé compõe a razão e a razão compõe a fé. Percebe que uma coisa depende da outra? É justamente isso que Agostinho vai trabalhar nessa questão aqui dos solilóquios, nessa obra. Ou seja, é a fé que exige o entendimento. É nesse sentido, é nessa categoria, é a partir dessa perspectiva, é nesse viés. É a fé exigindo um conteúdo racional. Por quê? Porque fé que não exige entendimento não é fé, é alienação. E Deus não nos chamou para que sejamos alienados. Deus não nos fez segundo a sua imagem e semelhança para sermos alienados. Assim como Deus é racional, nós, como imagem e semelhança dele, também devemos ser racionais. Devemos, para isso, usar a razão, ou seja, fazer o uso dessa faculdade. Então, basicamente, é por aí que o Agostinho ele vai trabalhando sobre essa questão. Sobre esses comentários que eu acabei de falar, sobre o diálogo da fé, o diálogo dele com a razão, ou seja, o diálogo dele consigo mesmo, ele vai falar sobre essas questões nos seus sermões. Ou seja, ele vai dizer que nos seus sermões que a fé precisa da razão. Não são elementos que estão distintos entre si, que não estão alheios entre si, embora distintos, mas são elementos que estão compondo-se, né? Ou estão se compondo. Bom, essa foi a outra obra, os solilóquios. A outra obra, o livre-arbítrio, né? Ou, como em latim, se vocês preferirem, chamada libero arbitrium, ou seja, a livre vontade. Essa obra foi escrita em 388. Essa obra está dividida em 3 seções básicas. Na primeira seção, o Agostinho ele ataca os maniqueístas.
O que era o maniqueísmo nessa atual conjuntura? Lá na primeira sessão, o que era o maniqueísmo? O maniqueísmo era um tipo distinto de corrente teológica e filosófica de pensamento, cuja finalidade era sincretismo religioso, ou seja, era o sincretismo das antigas religiões, das antigas tradições. Essa corrente de pensamento foi fundada, né, por um indivíduo chamado Mani, daí o nome maniqueu. O interessante é que Agostinho conhecia muito bem o maniqueísmo. Por quê? Porque Agostinho, durante boa parte de sua vida, né, depois que ele vai estudar direito, durante uma boa parte de sua vida, Agostinho, ele é membro desta seita maniqueísta. Então, como membro dessa seita maniqueísta, Agostinho conhecia como ninguém os preceitos e as doutrinas, o pragmatismo dessa corrente. Já na segunda sessão, o Agostinho começa a trabalhar, né, ele começa a fazer uma crítica ao movimento pelagiano. E essa crítica ao movimento pelagiano, que ele começa no capítulo 2, Zalpa, ele termina no capítulo 3. Se no capítulo 2 ele começa a criticar o maniqueísmo, no capítulo 3, né, ele termina essa crítica, ele encerra essa crítica ao maniqueísmo, ao pelagianismo. O que era o pelagianismo? O pelagianismo era uma corrente soteriológica de pensamento cuja finalidade era abordar a questão da liberdade humana. Mas não somente a questão da liberdade humana, ele não dava valor somente à liberdade humana. O pelagianismo também afirmou alguns princípios que iam contra a própria ortodoxia da igreja, como, por exemplo, o pecado de Adão afetou somente a ele e não a raça. Afetou somente a ele e não a raça. Aí o que o Agostinho disse? Bom, se isso é verdade, se o pecado de Adão afetou somente a ele e a raça, né, como pode ter sido isso? Se o pecado de Adão é o pecado da raça. Né? É isso que o pelagianismo vai defender. Que o pecado de Adão afetou somente a ele e não a totalidade da raça. E Agostinho diz, não, alto lá, Pelágio, você está errado. Não, você está errado. O pecado de Adão não afetou somente a raça, né? Afetou a totalidade da raça humana. Não afetou somente parte da raça. Afetou a totalidade da raça. Por quê? Porque o pecado de Adão é o pecado da raça. Percebe, gente, o que o Pelágio está defendendo? Não. Afetou somente a Adão. Agostinho vai dizer, não, Pelágio, você está errado. O pecado original ele não afetou somente a Adão. Ele afetou toda a raça humana. Se Adão é o representante da raça, então o pecado de Adão é o pecado da raça, ou seja, o pecado ele é original e originante, ou seja, o pecado ele é por propagação. E por outro lado, o Pelágio dizia que a lei ela produz tanto efeito quanto, e a partir daí pode conduzir o homem à salvação tanto quanto o evangelho. Aí Agostinho vai dizer, não, alto lá, Pelágio, você está errado. Por quê? Porque a lei até Cristo serviu como paidagogos, ou seja, como instrutora. Ou seja, até Cristo, até o advento de Jesus Cristo, a lei servia apenas e tão somente como elemento norteadora da conduta do povo de Israel. A partir daí, não. A partir
A partir do momento que se manifestou o Salvador, a lei deixa de ser pedagoga. E agora quem salva é o Evangelho. E não a lei, mas é o Evangelho. No sentido de que ninguém é justificado pelas obras da lei. E sim, somos justificados por aquilo que Cristo fez por nós no Calvário. Isso é Agostinho falando, gente. Isso é ele dizendo. Por outro lado, a outra obra de Agostinho, A Cidade de Deus, escrita em 413 a 426. Essa obra, A Cidade de Deus, fala sobre a derrocada de Roma em 410. A obra Cidade de Deus está dividida em duas sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 até o capítulo 10º, ou livro 10º. O que Agostinho vai trabalhar basicamente nesse capítulo? Nesses capítulos. Agostinho vai dizer que o culto dos deuses não garante a felicidade terrena. O culto dos deuses aos deuses não garante a felicidade terrena. A segunda sessão vai do 11º ao 22º livro, que é um embate entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. O que o Agostinho está condenando nessa primeira parte, nesse primeiro momento da obra A Cidade de Deus? Ele está condenando ao culto aos ídolos pagãos. Por quê? Porque, segundo Agostinho, o que levou à perseguição ao cristianismo naquele momento histórico foi que, segundo ele, os romanos trocaram, que haviam se convertido ao cristianismo, haviam substituído os deuses romanos pela divindade cristã. E ao substituir os deuses romanos pela divindade cristã, acabaram, por assim dizer, esses indivíduos atraindo sobre si a ira dos deuses. E a ira dos deuses foi marcada fundamentalmente pela invasão dos povos bárbaros à cidade de Roma. A partir de quê? A partir de 410, quando houve o cerco da cidade de Roma por Átila, o Huno. E esse cerco da cidade de Roma, ele começa ali pelos idos de 410, e termina lá em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. A partir daí, a partir do início do século V, final do século IV e início do século V, a cidade de Roma, ela atraiu para si, não só Roma, mas todos os recônditos do Império Romano, os romanos atraíram para si invasões de bárbaros, invasões bárbaras por todos os lados. Godos, visigodos, alanos, hunos, ostrodogos, álamos, eslavos e tantos outros, e posteriormente, mais tarde, outros povos. Isso seriam chamados vikings ou não? Não, os vikings vêm depois, lá na Idade Média, Mas é justamente aí, entendeu? É justamente nesse período, Dona Maria, é justamente nesse período de transição que surge a Idade Média, que marca o fim, em 476, com a derrocada de Roma por ocasião da ocupação dos bárbaros. É justamente aí, entendeu, que marca o fim, o telos da Antiguidade Tardia,
e o início de uma nova cosmovisão, de um novo mundo. Que mundo é esse? Que cosmovisão é essa? A medieval. Percebe que se no capítulo 1, ou livro 1, ao 11, ao 10º, ele trata dessas questões, né? Lá, entendeu? No capítulo 11 ao 22º, ele vai falar, influenciado pelo Platão, que a vontade da cidade de Deus, que é representada pela igreja, deve sobrepujar a ação da cidade dos homens, que é representada pela política. Percebe que Agostinho, quando fala dessa dicotomia, cidade de Deus como sendo uma cidade justa, uma cidade boa, e cidade dos homens como sendo uma cidade má e injusta, percebe que quando ele fala dessa dicotomia, isto é política, isto é platonismo, e é a partir daí, entendeu, que Agostinho passa a ser conhecido como um bispo neoplatônico. Por que neoplatônico? Porque ele dá uma nova visão ao platonismo. Mas essa nova visão que ele dá ao platonismo, né, e introduz isso no fluxo sanguíneo do pensamento cristão, não é através do viés lá do fundador do neoplatonismo, né, que foi Amônio Sacas, mas através do viés de Plotino, tá? Através do viés de Plotino. E para finalizar, em 397 a 400, Agostinho escreve a sua grande biografia, que é a obra cujo título é As Confissões. Nessa obra, As Confissões, dividida em 13 livros, Agostinho vai falar de toda a sua trajetória enquanto criança, né, enquanto representante do maniqueísmo, enquanto estudante de retórica. Agostinho vai falar da sua trajetória enquanto professor de retórica e posteriormente da sua conversão, após, né, ter vivido uma vida bastante desregrada, uma vida bastante licenciosa, ou seja, uma vida envolvida com as carnalidades, ou seja, tudo aquilo que o mundo proporcionava, né, até então. Agostinho fala de tudo isso, ou seja, Agostinho fala da sua revolta interior, da sua luta em busca da verdade e do seu repouso em Deus. Tanto é que ele abre as Confissões com uma seguinte frase: criastes-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não será feliz enquanto não repousar em vós. E com isso, gente, eu termino a minha aula, né? Boas férias para vocês. Quando nós retornarmos, eu dou sequência a Santo Agostinho, a segunda parte em Agostinho. Aí, pessoal, dá um tchauzinho aí, gente.